A importância da psicologia é por se tratar de uma ciência, ela vem contribuir, né, para ajudar as pessoas, porque ela ramifica, ela abre um leque de opções. Não existe uma psicologia só de consultório, né? Existe uma psicologia hospitalar, existe uma psicologia de escolas, escolar, social, e ela pode ajudar a detectar os problemas de comportamento em determinadas situações. Então, acho que ela contribui bastante para a área da saúde, por se tratar de uma ciência. A psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano e os procedimentos mentais do ser humano, do indivíduo, o psiquismo, a cabeça. Então, mas a palavra que eu acho que define direitinho a psicologia é cuidado. Porque a gente cuida em observar, a gente cuida em estudar como que o outro se comporta em termos de psiquismo, de cabeça, o que ele está pensando, por que ele está agindo assim, dessa forma, da outra forma. Então, eu acho que a palavra que define a psicologia é cuidado. A psiquiatria, ela tem o poder da medicação, né? Ela coloca, por eles serem médicos e psiquiatras, que estudam um pouquinho mais para isso, eles podem medicar. Então, entra a medicação, mas entra também o diagnóstico daquilo que a pessoa está passando, sentindo, e muitas vezes ela precisa de uma medicação, e isso é indicado. Ou é indicado para uma terapia, uma psicoterapia. O próprio psiquiatra, quando ele não faz isso, ele encaminha. A diferença da depressão e ansiedade é que na depressão a gente pode estar pensando que ela está mais relacionada às perdas. Por exemplo, a morte de um esposo, de um ente querido, um irmão, um amigo, um animal de estimação, até mesmo coisas como um trabalho, uma viagem, de repente a pessoa queria muito fazer e não conseguiu. Então, a depressão, dependendo da situação, do momento que aquela pessoa está vivendo, está relacionado a isso, a essas perdas. A ansiedade, a gente pode estar pensando que está mais relacionada às questões físicas do nosso organismo, né? Então, assim, eu fico ansioso que uma pessoa vai chegar, para uma pessoa chegar logo para me visitar, aí eu quero arrumar tudo está arrumado, mas eu continuo arrumando, certo? E ando de um lado para o outro. Às vezes recebo uma notícia, ou vou receber uma notícia, uma resposta de alguma coisa que eu esteja esperando muito, aí me dá aquele frio na barriga, eu vou várias vezes ao banheiro, eu sinto um calafrio. Então, esta é a ansiedade. Ela está muito relacionada às questões físicas, às sensações do corpo, físicas. Não que a depressão não esteja, mas a ansiedade, só para a gente poder fazer um paralelo, ela está mais nessa questão de física. O pânico é aquele medo de sentir medo, aquele desespero de sentir muito medo, de perder o controle. Existem várias formas de pânico, vários tipos, né? Pânico de andar de avião, pânico de subir um elevador, pânico de estar sozinha numa loja e de repente sentir que vai passar mal. Então essa é uma ansiedade maior que a gente diz, né? A pessoa fica paralisada, ela fica sem sentido,
sem entender, o medo toma conta dessa pessoa. É muito complicado o pânico. Verdadeiro. O estresse é o mal do século. Que as pessoas falam do estresse hoje em dia, mas elas não sabem realmente como esse mal afeta as pessoas, né? Por isso que ele é o mal do século. Então, elas usam exemplos simples do dia a dia para dizer, estou estressado, né? Então, tive muita coisa para fazer nesse meu dia, eu tenho muito trabalho a resolver. Então, elas usam isso, mas esse não é um sintoma de estresse. O que é o estresse? Se nós formos pensar, na verdade, ele é um processo fisiológico natural. Sem ele, nem o ser humano, nem os animais estariam vivos até hoje. Quando nós pensamos, por exemplo, nos nossos ancestrais, eles tinham que de repente, eles se enfrentavam, se defrontavam com um animal, né? E eles tinham que se adaptar àquela situação rapidamente, o organismo tinha que se adaptar rapidamente àquilo, para que ele pudesse reagir ou fugir. E aí o organismo, quando se prepara, ele libera algumas situações, né? Então, há um bombeamento maior sanguíneo, há um batimento maior cardíaco, há uma hipertensão. Mas essas situações são de enfrentamento, são estresses, a gente pode colocar, naturais. Os sinais do estresse é quando ele começa a prejudicar a atividade diária do ser humano, né? Então, quando ele já está mais apático, quando eles têm um cansaço sem fim, muito mais irritado, sem apetite, alteração no apetite, para maior ou para menor, o sono, mais sono, menos sono. Então, essas que são os sinais, as características de um estresse prejudicial. Porque, como a gente estava falando, ele é um processo fisiológico, natural. A gente precisa de uma dose de estresse para poder conseguir as coisas. A falta dele no nosso dia a dia é prejudicial também. E a gente tem que ficar atentos aos sinais que o corpo vai dando. Ninguém adoece de um dia para o outro de estresse. Ele vem dando alguns sinais. O seu corpo vem dizendo alguma coisa. As causas do estresse são, podemos dizer que são dois fatores importantes. O interno e o externo. O interno está muito relacionado com a característica de personalidade da pessoa. Então, a gente pode estar falando assim que são pessoas perfeccionistas, que gostam de tudo certinho, tudo no lugar, que têm pressa e querem fazer tudo ao mesmo tempo. As externas, os estressores externos, a gente pode estar se referindo às questões do trabalho, às questões do trânsito, ao externo mesmo, aquilo que vem de fora e afeta a vida da pessoa. Então, nós aconselhamos, muitas vezes, procurar uma ajuda, né? Uma ajuda psicológica mesmo. Nós podemos evitar o estresse tentando algumas situações que costumam ajudar muito no dia a dia. Então, começa por uma boa alimentação, exercício físico, tentar fazer coisas que te deem prazer mesmo, se permitir, se presentear com essas coisas. Eu acho que, desde o exercício físico, que seja uma coisa que você goste, não uma coisa imposta. E tentar identificar o problema e enfrentá-lo. Se você não conseguir sozinho, é importante buscar ajuda,
né? Não adianta você fantasiar, ficar sofrendo por antecipação. Por exemplo, tem um problema eu tenho medo de avião, vamos supor, eu tenho medo de voar, né? Mas até você chegar naquele banco do avião, tem muita coisa para acontecer, né? Você ainda primeiro vai chegar a São Paulo, seja no aeroporto que você for, depois você vai fazer o seu check-in, depois você vai tomar um café, de repente até um remédiozinho para tranquilizar e depois você vai subir no avião. Mas a pessoa só consegue ver o resultado final e a fantasia faz com que ela sofra muito. Então, poder identificar o que está acontecendo comigo, por que eu estou sentindo tanto medo e tentar enfrentar a situação. Caso não consiga, é importante buscar ajuda. Nunca nem me passou outra coisa pela cabeça. Eu sempre quis ser psicóloga. Não tive aquela dúvida básica que todos os psicólogos na academia têm, na universidade, que é assim, acho que eu devia ter feito análise ao invés de estudar psicologia. Não, eu gosto dos dois. Eu gosto de ser analisada, eu gosto de analisar e adoro a minha área. Eu acho que ela é rica, ela é delicada e ela é sensacional. Então é uma paixão. Eu escolhi por verdadeira paixão e eu tenho muito orgulho do que eu faço, porque é um trabalho muito sério. Olha, estar de bem comigo é estar atenta a esses sinais do dia a dia, a essa adrenalina que a gente vive hoje em dia nesse mundo moderno, agitado. Mas, acima de tudo, é me cuidar, né? Como eu disse anteriormente, é poder fazer a minha análise, é poder investir nas coisas que eu gosto, é poder estar sempre com as pessoas que eu gosto e fazendo coisas que eu gosto. Eu acho que estar de bem é isso.